A história que estou prestes a contar foi um crime que aconteceu em São Paulo, mais precisamente em Guarulhos, e a pessoa que nos conta essa história se chama Pérola. Pérola é a irmã do principal interessado. Bernardo cresceu em uma família ao lado da sua irmãzinha Pérola, assim como seus 2 irmãos e seus pais. E ele cresceu na fé cristã. Seus pais e toda a sua família eram muito cristãos. Todo domingo a pequena família ia à igreja. Eles não perdiam um único culto de domingo. Os pais de Bernardo realmente educaram seus filhos na fé cristã pura e dura. Só havia Jesus e a Bíblia ressoando na casa. Todas as conversas deles, quando estavam à mesa ou mesmo quando estavam todos sentados na sala, giravam em torno da Bíblia. Bernardo era um garoto muito esperto para sua idade, mesmo quando ainda era pequeno. Ele adorava música e principalmente se vestir de maneira diferente. Ele gostava de se fantasiar e se comportar como um ator, encenando cenas de teatro diante de toda a sua família. Ele também tinha um grupo de amigas que havia feito na pré-escola, composto por 5 meninas. As 5 meninas e Bernardo formavam realmente um grupo muito unido. Eles estavam juntos todos os dias na escola. E quando não havia aula, ficavam no bairro brincando e rindo. Quando sua mãe lhe dizia: "Mas Bernardo, meu filho, por que você não vai jogar futebol com os meninos na quadra?" Ele se recusava, dizendo que se sentia mais à vontade com suas amigas. Não havia nada de grave. Ele simplesmente preferia não jogar futebol e ficar com suas amigas. Ao crescer, ao chegar ao ensino fundamental, quando tinha mais ou menos 13 ou 14 anos, seus irmãos perceberam que Bernardo não tinha namoradas. Eles notaram que Bernardo nunca havia tido uma namorada, enquanto eles já haviam tido várias em poucos anos. Então, um dia em casa, um dos irmãos disse a Bernardo: "Mas Bernardo, você não tem uma namorada na escola? Não tem nenhuma menina que você goste?" E assim por diante. E Bernardo respondeu: Não há nenhuma menina que me interesse na escola. Prefiro ser solteiro por enquanto e mais tarde, quando eu terminar todos os meus estudos, aí sim me casarei. Mas por enquanto, prefiro ficar solteiro." E foi assim que a discussão terminou. Os anos passaram, Bernardo obteve seu diploma de ensino médio e, em seguida, continuou seus estudos para se tornar engenheiro. Uma vez que ele começou os estudos para se tornar engenheiro, seus irmãos, desta vez acompanhados pelos pais de Bernardo, disseram a ele uma noite na sala: "Bernardo, você não gostaria de sair com uma menina? Você nunca saiu com uma mulher. Droga, isso te faria bem, sair, passear, ir ao cinema e assim por diante." Mas Bernardo não queria. Ele já havia dito várias vezes que não queria sair com uma menina, que por enquanto estava se dedicando apenas aos estudos, pois desejava se tornar engenheiro. "E quando eu terminar meus estudos, então me casarei, mas não antes disso." Os anos passaram e Bernardo finalmente obteve seu diploma. Ele estava muito feliz, pois finalmente tinha terminado seus estudos e realizado seu sonho de ser engenheiro. Ele estava oficialmente formado. Ele trabalhou muito duro para isso e estava muito orgulhoso. Quando anunciou aos seus pais e ao resto da família que havia obtido seu diploma de engenheiro, seus pais ficaram muito felizes, assim como seus irmãos e irmãs, e organizaram uma pequena festa para comemorar. Durante essa pequena festa, Bernardo convidou seus 5 melhores amigos de infância. Então, durante a festa, havia música, bebidas e petiscos. Durante a festa, a mãe de Bernardo se aproximou dele e disse: "A Laura é muito bonita, muito charmosa. Além disso, é uma boa garota, faz bons estudos e vem de uma boa família. Você não gostaria de se casar com ela mais tarde?" O rosto de Bernardo mudou. Ele respondeu: "Mãe, por favor, me deixe em paz. Estou aqui aproveitando, comemorando com meus amigos, festejando a obtenção do meu diploma. Então, por favor, pare com essas histórias de casamento, não é o momento." E a mãe, ao ver que seu filho estava começando a ficar um pouco irritado, disse: "Tudo bem, não tem problema, meu filho. Vamos conversar sobre isso depois." E foi assim que a discussão terminou. Depois de obter seu diploma, durante meses, Bernardo tentou encontrar um emprego, e só após 7 meses ele finalmente conseguiu um cargo de engenheiro.
e além disso com um ótimo salário. Uma noite, enquanto estava na sala com seus pais, eles estavam falando novamente sobre a fé cristã. E foi aí que Bernardo disse aos pais: "Sim, mas vocês sabem, eu já não me reconheço mais muito nessa religião. Há coisas que me incomodam e eu preferiria não ser mais cristão, pois não acredito mais em Deus." Ao ouvir, os pais de Bernardo ficaram chocados, pois o haviam educado desde pequeno na fé cristã. Então, ao ouvir isso, eles não entendiam muito a mudança de situação. Disseram a ele: "Mas por quê? O que está acontecendo? Por que você não acredita mais em Deus? O que te incomoda? O que está acontecendo?" Mas as coisas que incomodavam Bernardo, ele não desejava dizer a seus pais. Ele simplesmente respondeu: "Não, me incomoda. Não quero falar sobre isso agora. Estou cansado, mas vamos conversar sobre isso outra vez, eu prometo." E ele saiu. Os anos passaram e agora já se passaram 4 anos desde que Bernardo estava trabalhando no cargo de engenheiro que ocupava. Uma noite, enquanto toda a família estava instalada no sofá da sala, os irmãos de Bernardo disseram: "Mas Bernardo, e a namorada? Você nos disse uma vez que quando terminasse os estudos, teria uma namorada e se casaria. Já faz anos que você se formou. Qual é a situação? Nós nunca vimos uma menina com você, nunca o vimos em um relacionamento. O que está acontecendo? Nós queremos te ver feliz e principalmente queremos te ver casado. Além disso, agora você é engenheiro, ganha muito bem a vida. Então está na hora de você se casar. O que está acontecendo?" E aí Bernardo começou a se irritar. Jogou a mesa que estava bem na frente dele e começou a gritar com toda a sua família, dizendo para deixá-lo em paz, que ele não queria falar sobre isso, e subiu para o seu quarto. Bernardo sofria terrivelmente porque escondia de sua família e do resto do mundo um terrível segredo. Qual é esse segredo? Bem, esse segredo é simplesmente que ele era homossexual, e foi por essa razão que nunca havia se envolvido com uma garota. Mas ele não podia dizer isso aos seus pais nem à sua família. Era impossível. Sua família era composta apenas por fervorosos, então era impossível para ele dizer à família: "Na verdade, eu prefiro homens." Essa era a razão. Era impossível para ele, então ele vivia com esse segredo que o consumia e que o deixava muito mal. Ao chegar aos 30 anos, a mãe de Bernardo disse a ele: "Bernardo, eu não entendo. Olhe, seus 2 irmãos estão casados, sua irmã mais nova está em um relacionamento. Você nunca esteve em um relacionamento. Já está na hora de você se casar. Você acabou de completar 30 anos, tem um ótimo emprego, ganha muito bem, você é filho de uma boa família, de uma família cristã. Muitos sonhariam em se casar com você. Se você quiser, eu posso encontrar uma futura pretendente para ti, mas você precisa me dar autorização." Nesse momento ele abaixou a cabeça, começou a tremer e a chorar. Sua mãe ficou preocupada, o abraçou e disse: "Mas meu filho, o que há de errado? Por que você está chorando? Fale comigo, o que está acontecendo? Não quero te ver assim, meu filho." E foi aí que Bernardo contou tudo à sua mãe. Ele revelou a ela seu terrível segredo, com o qual vivia desde pequeno. Ele disse simplesmente: "Olha, mãe, por favor, não leve a mal, mas tenho algo muito importante a te dizer. Se desde pequeno eu não tenho amigos homens, se desde pequeno eu não jogo futebol e só tenho amigas, só melhores amigas mulheres, e que nunca saí com uma garota em todos esses anos, há uma razão, mãe." A mãe, preocupada, olhou para o filho e disse: "Mas, meu filho, o que está acontecendo? O que é? Fale comigo, conte-me." E aí ele disse: "Na verdade, a razão pela qual nunca saí com uma garota é porque eu sou gay e eu prefiro homens." Ao ouvir isso, a mãe ficou chocada, quase desmaiou. Como assim, seu filhinho querido, o amor de sua vida, que foi educado na fé cristã, lhe anuncia hoje que nunca saiu com uma mulher simplesmente porque prefere sair com um homem? Ela estava chocada, realmente chocada. Começou a chorar e disse: "Não, meu filho. Isso são as artimanhas do diabo. É o diabo que está brincando com você, que quer te fazer acreditar que você ama homens, mas não o escute. Você prefere mulheres. As mulheres são feitas para você.
É assim que é, faz parte da vida. Um homem é feito para estar com uma mulher, etc. Ela lhe fez um discurso assim, mas Bernardo insistiu. Mãe, por favor, escute-me. Eu prefiro homens. Não tem nada a ver com Jesus ou Deus ou qualquer coisa religiosa. Eu prefiro homens. Sou fisicamente atraído por homens e não por mulheres. Fui criado assim, mãe, e é Deus, o seu Deus, que me criou assim. E aí a mãe disse, mas você sabe muito bem que os homossexuais vão para o inferno. É um pecado muito grave, etc. E ele respondeu, mas mãe, eu sei muito bem, é por isso que nunca saí com um homem e basicamente preferi viver minha vida como solteiro. Nunca sairei com um homem porque não quero magoar vocês e não quero envergonhá-los. Mas saiba, mãe, que nunca me casarei com uma garota. É simplesmente impossível para mim tocar uma garota, beijar uma garota. É físico. Sou atraído por homens, mas por respeito a vocês, nunca sairei também com um homem, mesmo que eu prefira homens. E ali seu segredo, seu pesado segredo, esse segredo que ele guardou dentro de si por tantos anos, foi revelado à sua mãe. Nesse momento ele sentiu um peso ser aliviado. Sua mãe não estava bem. Começou a chorar, batendo as mãos contra a cabeça e tudo mais. Ela começou a gritar com Bernardo, dizendo que tudo isso eram artimanhas do diabo, que era impossível para ela que seu filho fosse gay. Ela realmente surtou. E em um momento ficou completamente histérica. Começou a orar a Deus, pediu ajuda a Deus para que curasse seu filho desse pecado. Ela estava lá. Meu Deus, por favor, cure meu filho desse pecado. O diabo está brincando com meu filho, cure-o, meu Deus, cure-o. E ela não parava de dizer isso durante horas e horas. Bernardo estava tão cansado que subiu para o seu quarto, mas durante muito tempo ele ouvia sua mãe pedindo ajuda a Deus. E ouvia sua mãe pedindo a Deus que seu filho fosse limpo desse pecado. Bernardo estava em seu quarto, em sua cama, e ouvia tudo isso. Ele começou a chorar. Estava triste, realmente se sentindo muito mal. Algumas horas depois, o pai de Bernardo chegou em casa. Ele viu que sua mulher estava chorando no sofá, que não estava bem, e ficou preocupado. Perguntou o que estava acontecendo. E a mãe de Bernardo contou tudo a ele. Ela explicou tudo o que Bernardo lhe dissera. O pai ficou chocado, é claro, e ficou tão irritado que subiu para o quarto de Bernardo, abriu a porta e xingou seu filho de todos os nomes. Ele disse, nunca, na vida haverá um homem homossexual na minha família. Isso nunca vai acontecer. Depois pediu a Bernardo que fizesse suas malas e deixasse a casa. Ao ouvir que seu pai queria expulsá-lo de casa, Bernardo suplicou ao pai. Mas de qualquer forma eu nunca sairei com um homem, então não haverá vergonha para vocês, não se preocupem. Mas seu pai estava tão histérico que dizia para ele deixar a casa. Foi aí que a mãe ouviu tudo. Ela chegou e acalmou o marido dizendo, mas não, nosso filho não vai deixar a casa, não se preocupe, vamos encontrar uma solução. Ela conseguiu acalmar um pouco o marido. Mas toda a família de Bernardo, tanto o pai quanto a mãe e os 2 irmãos, pararam de falar com Bernardo. Eles pararam de se dirigir a ele. Todos pararam de falar com Bernardo durante 6 meses. Durante 6 meses, nenhum membro de sua família lhe dirigiu a palavra, exceto sua irmãzinha Pérola, que estava ao seu lado. Felizmente, sua irmãzinha Pérola estava lá para apoiá-lo, pois pelo menos ele tinha um pouco de suporte. Só que durante esses 6 meses em que ninguém lhe falava, Bernardo se refugiou nas redes sociais. Ele encontrou um jovem, um garoto mais ou menos da sua idade, que estava na mesma situação. Ele era gay, homossexual, mas sua família não o aceitava. Assim, eles começaram a se aproximar e a se encontrar várias vezes, até o dia em que se beijaram e oficialmente se tornaram um casal. Durante esses 6 meses, a relação entre Bernardo e seu namorado começou a se tornar realmente muito séria. Bernardo começou a desenvolver sentimentos por seu namorado e vice-versa. Ambos estavam tão apaixonados um pelo outro que não queriam mais se esconder. Queriam ter um relacionamento visível para todos. Certa noite, Bernardo pediu que toda a família se reunisse na sala. Todos se acomodaram no sofá para ouvir o que Bernardo tinha a dizer.
Todos esperavam que ele tivesse mudado de ideia, que dissesse: na verdade, vou me casar com uma mulher e tudo isso. E então, eles se acomodaram no sofá e Bernardo começou a contar tudo. Ele disse: eu conheci um homem muito bom, um homem que me entende e que eu entendo. Nós dois pretendemos viver juntos. E ele contou que por enquanto estavam procurando um apartamento para que pudessem se instalar juntos. Por enquanto ainda vou morar aqui com vocês. Mas assim que ele ou eu encontrarmos um apartamento, eu deixarei esta casa para viver com ele e não me esconder mais. Estou cansado de me esconder. Eu sou gay, sou homossexual. É Deus quem me fez assim, não fui eu quem escolhi, mas agora estou cansado de me esconder. Eu o amo, ele me ama. Assim que encontrarmos um apartamento, nós viveremos juntos. Nesse momento, os pais começaram a chorar. Um dos irmãos de Bernardo se levantou e o agrediu. O outro irmão veio para separar a briga, enquanto a irmãzinha estava lá chorando e tentando acalmar a situação. Era realmente um caos, tudo estava fora de controle. O pai de Bernardo gritava com ele, dizendo para ele sair de casa. Era um verdadeiro tumulto. Bernardo estava tão cansado de ser agredido pelo irmão e de ouvir insultos de todos os lados que subiu para seu quarto. Colocou fones de ouvido, ouviu um pouco de música e por mensagem começou a conversar com seu namorado. Ele contou tudo o que havia acontecido, que tinha sido agredido pelo irmão e insultado pelo outro irmão e pelos pais, que não estava bem e que estava ansioso para que um dos dois encontrasse um apartamento para finalmente poder sair. Seu namorado tentou acalmá-lo, dizendo: venha para casa se quiser, esta noite você pode dormir aqui. Direi à minha mãe que você é apenas um amigo. Mas Bernardo recusou e disse: não se preocupe, muito obrigado, mas vou passar a noite aqui. Enquanto Bernardo estava conversando em seu quarto com seu namorado por mensagem, o restante da família estava embaixo, pensando em um plano. A mãe dizia: é impossível, eu nunca poderia viver com a vergonha na minha família. Meu filho se exibindo abertamente como homossexual e vivendo com um homem, isso é claramente impossível para mim. O pai estava muito irritado, os dois irmãos também estavam muito irritados, e a irmãzinha estava tão mal e triste por seu irmão, que não aguentou mais todos aqueles gritos, e saiu de casa para dar uma volta. E então os pais e os irmãos começaram a discutir. A mãe disse: nunca na minha vida meu filho me trará vergonha e não colocará vergonha em minha família. Nós somos cristãos, isso é o diabo brincando com ele. Ela estava realmente em um estado deplorável, e ao longo da conversa, um dos irmãos disse ao restante da família: seria melhor se ele estivesse morto. Nesse momento todos se olharam e pensaram: sim, é verdade, seria melhor se ele estivesse morto, porque ele vai nos trazer vergonha, todo mundo vai falar sobre nós, todo o bairro vai falar sobre nós, na igreja será a mesma coisa. Eles vão falar sobre nós, vergonha para nós. Isso seria melhor que ele estivesse morto. E foi aí que toda essa pequena família começou a pensar em um plano maquiavélico por causa do que havia acontecido. Todo o resto da família começou a perder a razão. Não sabia mais o que estava dizendo. E durante alguns dias, toda a pequena família pensou em como eliminar e assassinar o pobre Bernardo. Todas as noites, eles se reuniam na sala, verificando se Bernardo não estava lá ou se a irmãzinha não estava lá. E pensavam em como eliminar Bernardo. Um dizia: bem, poderíamos fazer isso, o outro dizia: também acho. E o outro dizia: eu concordo. Mas a mãe disse a eles: não, precisamos fazer algo que faça a morte de Bernardo parecer uma morte natural. Eu não quero, além de ter um filho homossexual, que um dos meus outros filhos acabe na prisão. Portanto, precisamos encontrar uma solução para eliminá-lo de forma natural e para que a polícia não desconfie de nós. 2 dias depois, durante a reunião, a mãe disse: está bom, eu encontrei a solução. Então todos estavam lá e perguntaram: qual é a solução? Como vamos eliminar Bernardo? E a mãe disse simplesmente: vamos envenená-lo.
Assim vamos envenená-lo, vamos colocar veneno na comida dele. Ele vai sufocar com a comida e vai morrer, e faremos parecer uma morte natural. Ao ouvir isso, toda a pequena família concordou. Todos estavam de acordo com o plano. Durante dias e dias, os dois irmãos pesquisaram em seus computadores que veneno usar para uma morte. Que veneno usar para matar alguém. Que veneno usar para matar alguém de forma natural, etc. Até que um dia os dois irmãos encontraram o nome de um veneno que poderia matar e fazer parecer uma morte natural. Eles viram que esse veneno era muito eficaz e que poderia fazer parecer uma morte natural. Durante dias e dias, os dois irmãos pesquisaram em toda a cidade para tentar conseguir esse veneno, mas infelizmente não encontraram. Então eles procuraram e acabaram optando por outro veneno. Um veneno que estava disponível para compra no mercado negro, mas que custa bem caro. Os dois irmãos vão então falar com seus pais e vão dizer: olha, encontramos um veneno. Não é aquele que queríamos, mas é um veneno que também é muito eficaz. Porém, custa bastante caro e precisamos consegui-lo no mercado negro para não deixarmos rastros e para que não consigamos ser rastreados até nós. Os pais disseram: não se preocupe com o dinheiro, nós pagamos. Desde que vocês consigam esse veneno é o mais importante. Mas encontrem esse veneno antes que Bernardo saia de casa. Os dois irmãos vão então se informar no mercado negro para encontrar esse veneno e alguns dias depois finalmente vão encontrar alguém que venda para eles. Alguns dias depois, esse vendedor do mercado negro traz o veneno. Os dois irmãos lhe dão o dinheiro e vão embora. Os dois irmãos então retornam para casa alguns instantes depois e vão ver diretamente sua mãe dizendo: mãe, temos o veneno. A mãe ficou muito contente e disse: ok, vamos elaborar o plano esta noite. Algumas horas depois, no início da noite, a mãe preparou o jantar como todas as noites, mas preparou em uma pequena panela separando a comida para Bernardo, com veneno dentro. Ela colocou uma quantidade enorme de veneno, pois não sabia como dosar. Ela não sabia se deveria colocar um pouquinho ou muito. Então ela colocou bastante e adicionou muitas especiarias para que o gosto não fosse percebido. Uma vez que terminou tudo isso, toda a pequena família se senta à mesa e a mãe vai pedir para sua filha Pérola levar a comida para o irmão dela em seu quarto para que ele coma. Ela disse: não diga a ele que é de nós, mas ele precisa comer um pouco. Diga que você preparou para ele, assim temos certeza de que ele vai comer. A irmã estava contente, pensou: bom, minha mãe está fazendo um gesto em direção ao meu irmão. Talvez isso ajude a melhorar as coisas. Assim ela ficou feliz e subiu levando o prato para seu irmão. Ela disse como a mãe havia dito: sou eu que preparei para você, coma. Bernardo a agradeceu e disse: muito obrigado. Ela fechou a porta e desceu. Bernardo começou a comer e terminou todo o seu prato. Durante esse tempo, toda a pequena família estava jantando. Quando o jantar terminou, toda a pequena família se reuniu e se colocou na frente da televisão no sofá. Eles colocaram um pequeno filme e passaram a noite assim. Durante toda a noite, nenhum membro da família se atreveu a subir as escadas para ver se Bernardo estava morto ou não. Eles não tiveram coragem. Então pensaram: vamos esperar até amanhã para ver. Pode ser que o veneno demore um pouco para fazer efeito, então vamos esperar até amanhã. Assim, depois que toda a pequena família passou a noite assistindo televisão, todos foram dormir. E na manhã seguinte, os pais acordaram primeiro, seguidos pelos dois irmãos. A mãe disse a um dos dois irmãos: vá ver se seu irmão está morto ou não. Assim, o irmão de Bernardo subiu as escadas, bateram na porta de Bernardo várias vezes, mas não obteve resposta. Ele abriu a porta e constatou Bernardo, que estava sentado em sua mesa com a cabeça caída no prato. Ele tinha os lábios azuis e estava claramente falecido. O irmão de Bernardo, não sabendo como reagir a uma situação tão trágica e vendo seu irmão morto à sua frente, não sabia como reagir. Assim, ele imediatamente foi ver sua mãe e disse: mãe, Bernardo está morto! Bernardo está morto! A mãe subiu,
Foi ver e realmente viu que seu filho estava de fato falecido. Então ela fechou a porta, desceu e foi contar ao marido, anunciando que Bernardo estava morto e que o plano havia funcionado. Ela esperou sua filha, Pérola, ir para a escola para chamar uma ambulância e informar que Bernardo estava falecido. Assim, a pequena tomou seu café da manhã e foi para a escola. A mãe da família pegou o telefone, chamou uma ambulância e fez questão de agir como se estivesse chocada. Ela começou a chorar e fazia de conta que estava em estado de histeria. Tudo isso para que a ambulância acreditasse nela. Ela disse: "Meu filho morreu, meu filho morreu. Venham, por favor, venham rápido, venham logo." A ambulância respondeu: "Está bem, não se preocupe, senhora, estamos a caminho o mais rápido possível." Mas, na pressa, eles se esqueceram de retirar o prato onde Bernardo havia comido e onde ainda havia vestígios do veneno. Francamente, Deus é grande. Realmente, Deus é grande. Vários minutos depois, a ambulância chegou. Eles subiram para o quarto de Bernardo. Começaram a ver e a tocar seu pulso. Eles perceberam que, de fato, Bernardo estava falecido. Mas o que era estranho era que Bernardo tinha os lábios azuis. Ao ver que Bernardo tinha os lábios azuis e, além disso, os paramédicos, é claro, são profissionais e conhecem um pouco, já viram muitas situações em suas carreiras e, ao longo de suas experiências, rapidamente perceberam que havia algo suspeito. Eles levaram Bernardo para o hospital para fazer exames. Os exames revelaram que Bernardo havia ingerido um veneno muito, muito forte. Ao constatar que Bernardo realmente havia ingerido um veneno mortal, os paramédicos contataram a polícia e relataram tudo o que havia acontecido, que tinham ido a uma casa e encontrado um jovem falecido que havia ingerido um veneno mortal. Nesse momento, a polícia levou o caso muito a sério. Eles foram imediatamente à casa da família de Bernardo e começaram a interrogar todos os membros da família. Mas o que fizeram foi negar, dizendo: "Nós não sabemos de nada. Já faz um tempo que não nos falamos, não entendemos, não sabemos nada." Então um dos policiais disse: "Vocês são todos ou há ainda outros membros da família?" Nesse momento, a mãe da família disse: "Bem, ainda tem a Pérola, mas ela está na escola." Os policiais disseram: "Ok, tudo bem, vamos voltar mais tarde para fazer algumas perguntas." Algumas horas depois, Pérola voltou da escola e, aproximadamente 1 hora após sua chegada, os policiais chegaram e começaram a interrogar a pequena Pérola. Ela já estava chocada porque sua mãe lhe dissera, quando ela voltou da escola, que Bernardo havia falecido. Ela já estava em estado de choque, não parava de chorar, estava realmente muito mal. E quando os policiais foram interrogá-la, eles perguntaram: "Como é que encontramos veneno mortal dentro do corpo dele? O que aconteceu na noite passada?" Começaram a fazer várias perguntas. Pérola respondeu: "Nada aconteceu. Mamãe preparou a comida e me disse para levar o jantar ao meu irmão e dizer que fui eu quem fez a comida." Os dois policiais se olharam e logo entenderam. Eles perceberam que a mãe estava envolvida. Então o que fizeram? Levaram a mãe e disseram: "Senhora, venha conosco para a delegacia. Precisamos interrogá-la. Temos outras perguntas a fazer, precisamos fazer um interrogatório." A mãe estava lá fazendo cara de quem não entendia. "O que está acontecendo?" "Não entendo por que querem me interrogar. Já não estou bem, meu filho faleceu." Blá, blá, blá. Eles a levaram para a delegacia, fizeram perguntas e disseram: "Seu filho faleceu devido a um envenenamento com veneno mortal. Ela nos disse que você lhe deu a refeição e que pediu para ele não dizer que foi você quem a preparou." Nesse momento, a mãe não sabia o que dizer e começou a afirmar que nunca tinha dito isso à filha. "Oh, você sabe, ela é pequena e não entende muito. Eu nunca disse isso à minha filha. Ela se enganou." Ao perceber que estava mentindo, ficou evidente que ela estava tentando encobrir algo. Era claro que a mãe estava mentindo. Os policiais começaram a pressioná-la. Ameaçaram dizendo: "Sabemos muito bem que você é a culpada. É melhor você nos dizer a verdade, porque mais cedo ou mais tarde saberemos." Durante horas eles não pararam de pressionar a mãe até que ela não aguentou mais.
Sabendo que estava sendo descoberta, começou a chorar e confessou tudo, contando desde o início. Revelou que Bernardo era homossexual, que havia dito que preferia homens e que eles haviam parado de se falar por 6 meses. Durante esses 6 meses, ele conheceu um homem que ia envergonhar a família e que ela se sentiu obrigada a fazer algo, então envenenou seu próprio filho. Ela realmente confessou tudo, do começo ao fim. Os policiais ficaram chocados e perguntaram como ela conseguiu envenenar seu próprio filho só porque ele era gay. Então a mãe explicou: simplesmente porque isso não é aceitável na nossa religião. Nós somos cristãos e isso não se faz. Meu filho deve se casar com uma mulher. E assim por diante. Então os policiais tinham diante deles a culpada e a interrogaram por várias horas, perguntando como ela havia conseguido o veneno e onde o comprou. Mas ela não tinha resposta, pois foram seus 2 filhos que pesquisaram na internet e se esforçaram para encontrar o veneno no mercado negro. Então os policiais perceberam que ela tinha cúmplices. Eles continuaram pressionando até que ela desmoronou e contou tudo. Foram meus 2 filhos que compraram o veneno. Meu marido sabia do plano maligno que iríamos fazer contra Bernardo, mas a pobre Pérola não sabia de nada, então precisamos deixá-la em paz porque ela realmente não está ciente de nada. E foi assim, sob pressão, que a mãe confessou tudo. Os policiais prenderam a mãe, o pai e os 2 irmãos de Bernardo. Quando foram detidos, o pai e os 2 irmãos, é claro, negaram tudo. Mas como a mãe já havia confessado, quando os 2 policiais disseram ao pai e aos irmãos que não havia razão para mentir, pois a mãe já havia confessado, eles não sabiam mais o que dizer. Então eles também confessaram tudo. Uma vez que os policiais tiveram todas as confissões que desejavam, eles prenderam a mãe, o pai e os 2 irmãos em prisão preventiva, aguardando o julgamento. Algum tempo depois, o julgamento aconteceu, e os 4 supostos culpados receberam uma longa pena de prisão. Quanto a Pérola, a irmã mais nova de Bernardo, ela foi colocada sob os cuidados de uma tia, pois era importante mencionar que Pérola tinha 17 anos, quase 18, faltando apenas alguns meses para completar essa idade. Então, decidiram colocá-la na casa de uma tia que aceitou cuidar dela, ao invés de colocá-la em um abrigo. E assim, o pobre Bernardo faleceu simplesmente por ser homossexual. Quanto a Pérola, ela viveu muito mal o que aconteceu. Até hoje, ao falar com você, ela chora, porque essa história aconteceu há alguns anos e ainda tem dificuldade em acreditar no que ocorreu. Ela ainda está chocada. Seu irmão mais velho, Bernardo, faz muita falta para ela, porque ele era realmente uma boa pessoa, sempre sorridente, sempre brincando com ela, sempre presente, sempre ao seu lado. E por isso seu irmão Bernardo lhe faz falta imensamente. Ela nunca conseguirá, de jeito nenhum, perdoar o restante da família pelo que fizeram a Bernardo. Ao crescer, Pérola teve que se mudar e deixar Guarulhos. Os vizinhos estavam cientes do que havia acontecido. Ela preferiu sair e viver em outra cidade para não ser mais importunada e principalmente para não ser espionada, porque estava farta de ser tratada como uma atração de circo, uma aberração. Todo mundo a olhava, todos comentavam sobre ela, todo mundo queria saber o que havia acontecido. E assim termina essa história. Até o próximo vídeo. Tchau.